Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Estivemos ausentes durante alguns dias para uma conferência em Toulouse, uma conferência batista, e depois eu e minha esposa comemoramos os nossos 25 anos de casamento, dia 28 de junho. Estamos de volta, então, neste dia 1º de julho, para continuarmos meditando nesta maravilhosa carta de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. Eu gostaria, então, de ler em Apocalipse, capítulo 1, e o verso 4, João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Então, esta carta, então, fala da revelação de Jesus Cristo, que ele vai enviar às 7 igrejas da Ásia. A gente já viu que o livro de Apocalipse é dividido em 7 partes, e depois essas 7 partes são divididas em 2 grandes partes. Na primeira parte, que vai até o capítulo 11, o mundo persegue a igreja, e Cristo julga o mundo e defende a sua igreja. Na segunda parte, o diabo e esses seres que trabalham com o diabo vão então perseguir a igreja de Cristo Jesus. E Cristo Jesus, mais uma vez, julga o diabo e os seus anjos, e ele protege a igreja. Neste início da carta, como em toda a carta, a gente vai ver então essa saudação, que, como Paulo também faz, e os outros apóstolos também fizeram, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir. Paulo sempre começa suas cartas dizendo graça e paz. Você vai encontrar isso geralmente nos capítulos 1, verso 3, por aí, no início de cada carta de Paulo, e você vai encontrar, então, essa saudação, que era uma saudação típica daquela época. Nós continuamos, então, no verso 5, ele diz, da parte de Jesus Cristo, que é o testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Não se esqueça que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, e ele está já de início se revelando aqui às 7 igrejas. Ele é o testemunha fiel, ele vai desenvolver esse tema aqui no livro, primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Muito importante, já no início da carta, dizer que o soberano aqui, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é Jesus Cristo. Não é um imperador romano da época que pensa ser o todo-poderoso. Inclusive, muita gente dizia que ele ia viver para sempre. Aquele que vive para sempre aqui é Jesus, que é o que era, que é e o que há de vir, como está falado aqui no capítulo 1, verso 4. Uma coisa importante agora que o João vai mostrar e dizer sobre Jesus, que na verdade é um resumo do Evangelho de Cristo Jesus, é que ele nos ama, ele nos liberta dos nossos pecados por meio do seu sacrifício e nos constitui reino e sacerdotes para servir a Deus o Pai. Muito interessante, ele nos ama, ele nos redime e ele faz da gente um reino de sacerdotes, como também já falou o apóstolo Pedro na sua carta, que nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo escolhido de Deus. Antes de sermos nação santa, nós éramos pecadores, mas fomos redimidos. Por quê? Porque Jesus nos ama. Então, 3 coisas importantes aqui no verso 5 e no verso 6, nos versos 5 e 6. Ele diz, Jesus nos ama. Ele nos redime e ele faz de nós uma nação santa. Existe uma nação aqui, um mundo, na verdade, e um reino que é representado por Babilônia, que persegue a igreja de Cristo Jesus no livro de Apocalipse. Mas a nação santa aqui, aquela que vai reinar com Cristo, é a sua esposa. Cada participante do corpo de Cristo se tornou um sacerdócio para servir o Pai. Mas por isso ele teve que nos amar e nos redimir. Ele vem, ele diz aqui, com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Esse é um tema mais interessante para uma próxima meditação. Mas não se esqueça de uma coisa, já aqui nesse início de Apocalipse, o Espírito está nos mostrando que nós somos mais do que vencedores. Não porque somos pessoas incríveis e maravilhosas em nós mesmos, mas é porque Jesus nos amou, ele nos redimiu, e ele fez de nós uma nação santa. Que Deus vos abençoe.